Ouvindo sim, viu? Ok, então, estamos ao vivo aqui no Fórum, né, de Santa Cruz, onde a gente já está aqui ao lado da doutora Gisele Dreger, a magistrada responsável pelos trabalhos da 16ª Zona Eleitoral, e a gente vai trazer informações importantes acerca deste pleito, né, deste domingo aqui na cidade de Santa Cruz, também nas cidades que compreendem a atuação da 16ª Zona Eleitoral. Doutora Gisele, boa noite, obrigado por receber mais uma vez a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Boa noite, João Fernandes, é um prazer recebê-los. Queria que a senhora avaliasse de forma geral, né, como é que foi esse pleito. A gente tem alguns números aqui para divulgar, né, sobre a presença do eleitor nas sessões eleitorais aqui em Santa Cruz, números importantes estes, não é? Isso, exatamente. Nós tivemos uma eleição, eu digo, tranquila, apesar da quantidade de candidatos que o eleitor tinha que votar, apesar de termos algumas sessões com filas mais longas. No entanto, tudo transcorreu tranquilamente, graças a Deus. E, como você já está, né, de posse desses números, tivemos uma abstenção, uma média de 20% apenas do eleitorado, o que é algo bom, né, e relevante. Então, aqui em Santa Cruz, né, falando especificamente aqui da nossa cidade, sem nenhuma intercorrência, não foi necessário trocar nenhuma urna eletrônica, apenas aquela demora. A gente viu a reportagem da Rádio Santa Cruz esteve presente nos locais de votação, apenas o pessoal reclamando da demora, né, da formação de filas para executar o voto. Isso, que foi algo natural dessa eleição, né, aconteceu em todos os municípios, em todas as zonas eleitorais. Algumas exceções, tem eleitores mais jovens que têm mais facilidade com o manuseio da urna, o trato da urna. Alguns idosos que se confundem ainda, alguns pensavam até que era touchscreen na urna, mas, graças a Deus, tudo foi tranquilo e tivemos já a totalização. Acredito que Santa Cruz foi uma das primeiras, a 16ª Zona foi uma das primeiras a concluir a totalização, inclusive. Hoje, através de mudança, né, do Tribunal Superior Eleitoral, a votação, por exemplo, das zonas eleitorais são enviadas direto para o TSE, não mais para o TRE. Isso, elas foram enviadas diretamente para o TSE, foi um procedimento diferente. Então, a gente enviava, era feito o processamento e aguardávamos a totalização perante o TSE. Certo. Doutora, em relação ao comportamento do eleitor, né, até dos candidatos que estiveram presentes aqui em Santa Cruz, também em relação a isso, tudo tranquilo? Isso, não tivemos nenhuma intercorrência quanto a isso. Os eleitores, há algumas situações pontuais, mas nada que comprometesse a tranquilidade do pleito. Após a apuração, então, dos votos aqui pela 16ª Zona Eleitoral, o que acontece a partir de agora, doutora? Pronto, aí nós ficamos ainda em plantão para algumas eventuais justificativas que venham e em preparação, caso tenhamos um segundo turno, né? Isso, e aí se houver um segundo turno, vamos iniciar todo o trabalho novamente. Muito bem, quero agradecer aqui a doutora Gisele Dreger, a magistrada responsável pelos trabalhos aqui da 16ª Zona Eleitoral, tem sede na comarca de Santa Cruz, no Fórum de Santa Cruz. Doutora, muito obrigado. Fique à vontade para as considerações finais. Obrigada e agradecer a todos, né, que participaram desta festa da democracia hoje, participaram com civilidade, com tranquilidade, e isso mostra também que o nosso eleitorado é bom e se fez presente nessa eleição. Apenas uma boa noite para todos, um bom descanso. Boa noite, então a gente mais uma vez agradece. Eu tenho alguns números para repassar. Muito obrigado, doutora Gisele. Olha, o total de votos, a Justiça Eleitoral, ela disponibiliza para a gente, interessante, viu, Albenizini? Por exemplo, o total de votos para governador. Nós tivemos a presença de votos para o governo do estado de 21.529 eleitores, né? 21.529 eleitores, certo? Para presidente, 21.531 votos. A Justiça dá por detalhes aqui, isso por cada município, certo? A gente tem essa relação aqui, inclusive esses votos aqui são relacionados aqui aos números, né? São números relacionados a Santa Cruz, né? Mas a 16ª Zona Eleitoral, inclusive o Chaguinhas tem aqui, já vou pedir aqui para ele, o número de votantes também, o São Bento do Trairi, temos aqui números relativos a Japi e São Bento do Trairi, né, que compreende aí a atuação
da 16ª Zona Eleitoral, né? Aqui, para presidente, não estou enxergando aqui acabei de receber das mãos aqui do Fernando, né? Fernando Tavares, que é chefe do cartório eleitoral aqui da 16ª Zona Eleitoral, né? Tem números aqui de Japi e também de São Bento do Trairi, né? O relatório final da Junta Eleitoral aqui acompanhando esta apuração aqui dos votos relacionados também aos municípios da 16ª Zona Eleitoral, né? Relativos aqui ao primeiro turno das eleições, tá certo? Então a gente vai trazer em detalhes daqui a pouco essas informações também relacionadas aí aos outros municípios da 16ª Zona Eleitoral. Chaguinhos, eu queria até convidar aqui o doutor Ederson Solano, que é o juiz eleitoral da 68ª Zona Eleitoral. Ele está aqui também, né? E Chaguinhos pode até convidar aqui o doutor Ederson Solano, para a gente trazer aqui informações também com relação à 68ª Zona Eleitoral, já que teve o seu processo também concluído. O doutor Ederson nos informava que até agora há pouco tempo faltavam apenas 2 urnas da cidade de Campo Redondo. Essas duas urnas estavam o sistema estava recebendo aqui as informações dessas urnas, mas essas urnas já tiveram aqui o seu processo total concluído e essa votação também da 68ª Zona Eleitoral. Tem 4 municípios aqui da região do Trairi, né? Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel e Jaçanã. E o doutor Ederson, ele ficou de bater um papo com a gente aqui, trazer aqui esses números também, falar da presença do eleitor nessas cidades, né? Nessas cidades que tem também um número expressivo aí de eleitores. Aqui a gente acabou de conversar com a doutora Gisele Dreger, né? Que é a juíza da 16ª Zona Eleitoral, avaliando o pleito, avaliando os trabalhos, né, da Justiça Eleitoral nesse domingo de eleição. Então a gente vai aguardar aqui. Enquanto isso, companheiros, se tiver alguma outra informação aí nos estúdios para acrescentar aí para o nosso ouvinte, para trazer para o nosso ouvinte, enquanto a gente aguarda aqui a presença do doutor Ederson Solano, que é o juiz da 68ª Zona Eleitoral, né? Ele estava apenas assinando ali alguns documentos, finalizando os trabalhos para conceder essa entrevista aqui para a Rádio Santa Cruz AM. Então, daqui a pouquinho eu retorno aqui com essa entrevista com o doutor Ederson. Volto então com o doutor Ederson Solano, juiz da 68ª Zona Eleitoral, né? A gente já falava aqui os municípios, né? Lajes Pintadas, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, também Jaçanã. Doutor Ederson, muito obrigado por receber também aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos o espaço, né, para, enfim, nos comunicar diretamente com a sociedade, enfim, nessa data importante, né, a festa da democracia, onde, enfim, nós escolhemos, né, na verdade, os nossos gestores pelos próximos 4 anos, né. Qual a avaliação que o senhor faz do pleito deste domingo? Então, em linhas gerais, normalmente, a eleição geral, as eleições gerais, ao contrário da municipal, a municipal tem um pouco de acirramento, eu diria um pouco mais de acirramento, pelas questões locais que vêm afloram quando a gente está numa eleição municipal. Em linhas gerais, a eleição geral é mais tranquila, né? Tende a ser mais tranquila, na medida em que a escolha, normalmente, governador, presidente, é um pouco mais distante da realidade das pessoas comuns. Então, de uma forma geral, as eleições gerais tendem a ser mais tranquilas e essa data confirma isso. A gente pode ver até pela quantidade de crimes, de maneira geral, no estado do Rio Grande do Norte, reduz a quantidade de crimes, problemas envolvendo multidão, que a gente, infelizmente, teve na eleição municipal. É um caso até que eu já me manifestei, inclusive na rádio, sobre isso. Dessa vez a gente não teve nada nem próximo a isso. Tudo transcorreu normalmente, nem aglomeração a gente viu. Então, a eleição em geral normalmente tem uma característica que não foi diferente na data de hoje. É algo, né? Agora a gente percebe que houve uma polarização a nível nacional e isso, o senhor acredita que tenha motivado também as pessoas a comparecerem à urna? Já falando do percentual de presença do eleitor na 68ª Zona Eleitoral, doutor Edson?
Sem dúvida, isso pode ter estimulado, sim, né? Porque as pesquisas, inclusive, talvez tenham contribuído com isso, né? A questão de se haverá ou não o segundo turno, que nós não sabemos, a essa altura do campeonato, nós ainda não sabemos, né? Apesar do nosso sistema ser bastante rápido de totalização, de apuração. Então, com certeza, isso deve ter influenciado, né? E realmente nós notamos essa diminuição na abstenção, provavelmente por esse fator, sem dúvida alguma, isso contribuiu, né? Doutor Ederson, eleição 100% concluída? Estamos próximos, principalmente a 68ª, nós tivemos alguns probleminhas operacionais, né? Coisa que pode ocorrer, né? Às vezes, uma urna que o procedimento não foi cumprido totalmente como deveria, e aí cria-se um problema, e aquilo acaba prorrogando o nosso final. Mas estamos bem próximos, então, nos próximos minutos vamos concluir, né? O que nós gostaríamos é que fosse antes, mas essa eleição geral tem essa característica que as pessoas demoram mais a votar, e aí acaba que, exato, são muitos candidatos, muitos números, e aí ela tende a entrar noite adentro por esse aspecto, né? As pessoas ficam até mais tarde. Além dessa questão da urna lá em Campo Redondo, né, que o senhor se refere, houve alguma intercorrência, precisou trocar alguma urna, alguma sessão, o pessoal reclamou também de filas, como é que foi? Em alguns municípios, aqui são 4 municípios, não abarca Santa Cruz, mas temos aí Campo Redondo, Lajes, Pintadas, Jaçanã e Coronel Ezequiel. Então, em alguns locais, eu visitei todos os locais de votação, né, como sempre faço, e em alguns locais as pessoas manifestaram a questão do conforto em si. É lógico que a nossa tecnologia da Justiça Eleitoral já tem há anos garantido um sistema rápido, célere, né? E aí a gente pode pensar, e aí depende também da nossa parceria com o Executivo, de melhorar os locais, o conforto térmico, às vezes, a questão da comodidade das pessoas, né? Um local mais amplo, isso ocorre aqui e ali, e aí a gente está sempre disposto a melhorar esse aspecto, né? Ok, então, doutor Ederson Solano, magistrado aqui responsável pelos trabalhos da 68ª Zona Eleitoral, muito obrigado pelas informações, deixando o senhor à vontade, né, para falar aí para os nossos ouvintes, enfim, para as suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Edson. Ok, eu agradeço esse espaço que a rádio consegue aqui com o João Fernandes e espero que na próxima eleição, que é a eleição municipal, né, a coisa transcorra como ocorreu no dia de hoje, todo mundo em paz, vai, volta para sua casa, não precisa estar circulando, aglomerando, né? Então, que o dia de hoje sirva como inspiração para a eleição que virá daqui a 2 anos, né? Que as pessoas lembrem disso aqui e façam a mesma coisa que fez hoje. Se ocorrer, não teremos o episódio lamentável que ocorreu em Campo Redondo, que precisou a intervenção da polícia, enfim. A eleição não é para isso, é votar, ir para casa, pode comemorar e esperar o resultado. Se ganhou o seu candidato, comemora, se não ganhou, paciência, e é isso. Né? Então, a gente espera, então, que essa calma, essa tranquilidade que a gente teve hoje, ela se repita daqui a 2 anos e a gente conta com os eleitores que isso ocorra, certo? Ok, então, a gente agradece mais uma vez, doutor Ederson Solano, que gentilmente nos concedeu aqui essa entrevista avaliando o pleito deste domingo. Graças a Deus, tudo muito tranquilo, uma excelente avaliação aqui por parte da Justiça Eleitoral da comarca de Santa Cruz. Albeniz Reni, as informações são essas, o apoio técnico aqui é de Chagas Costa, João Fernandes, com vocês aí nos estúdios da Rádio Santa Cruz.